Minha Nossa Senhora! Olha essa quiche com salada de abóbora e abobrinha. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida, e eu estou aqui com a maravilhosa Mayara Ferreira, minha amiga, e a gente vai falar sobre não monogamia e quiche e saladas. não monogamia, quiche e salada, gente. Hoje tá bom demais. Fica que tem quiche, essa receita aqui, inclusive. Deliciosa, de cebolas caramelizadas. E aí a gente vai falar de não monogamia, de alguns pontos que faltaram no outro vídeo. Gente, o outro vídeo bombou. O outro vídeo foi que foi. Foi um bafafafa. Que bafafafa. E aí a Mayara falou assim, ai amiga, esqueci de falar não sei o que, lá. Eu esqueci de falar várias coisas, porque eu tava desorganizada da cabeça, gente. Mas não é fácil assim, né, sair falando assim as coisas. Pois é, né? Pois é, né? Aí hoje ela já veio estar com um caderninho aqui com pontos. Porque eu fui cobrada de coisas que realmente eu esqueci de falar e tá tudo certo, né? Tô aprendendo essa vida, gente. Não é uma vida nova pra mim. Que inclusive, gente, eu falei pra Mayara que agora ela é a nova colunista do Tá Querida. Ela é a colunista de não só na monogamia, porque essa mulher também vai fala de violência de gênero, fala de questões de pautas indígenas também, porque trabalha com isso diariamente. Então, assim, perfeitinha, né? Ai, amiga. Então é isso, gente. Nova colunista, Mayara Ferreira. Eu amo. O perfil dela é fechado, tá? Se for querer seguir gente, ela. Vocês me perdoam. Eu sou um ser humano que eu sou meio offline. Analógica? Analógica. Eu sou um ser humano um tanto analógico. Então, assim, um monte de gente pediu pra me seguir. Mas eu não sou muito disso. Vocês perdoam, tá? Pra ver a Mayara tem que ser aqui no Tá Querida, não tem jeito. E ao vivo. Exato, e ao vivo. E nos rolês, porque essa daí Eu sou rolezeira. Então bora. Vamos falar dos ingredientes primeiro, Vamos. né? Que até eu já sei que é primeiro os ingredientes. E para fazer essa maravilhosa quiche, você vai precisar de Farinha de trigo normal. queijos. Temos aqui emmental e parmesão. 4 cebolas grandes. Creme de leite. E manteiga gelada, tá, gente? Tem que estar gelada. E 4 ovos. Pra quiche é isso. Depois a gente fala da salada. Amiga, se você puder ir picando cebola, eu vou ficar feliz. Pica. E aí você vai cortar essas cebolas em fatias bem finas, em pétalas. Redondo? Redondo. Tipo a da salada PF. Salada PF. Pronto, Tipo corte salada PF. Então pra massa vai 250 gramas de farinha. Aí a Mayara tá tirando de olho essa farinha, né, amiga? Ah, eu tô, infelizmente. Eu não sei lidar com medidas. Eu sou desmedida. Vai. Supostamente 250 gramas de farinha. Aí, umas 150 gramas de manteiga, ela tem que estar gelada, tá? Um ovo, uma pitadinha de sal, uma colher de creme de leite e uma colher de água. A ideia agora é a gente mexer com as pontas do dedo até formar uma massa uniforme. Tá satisfatório aí, a massa? É muito gostoso mexer com massa. Tá, então vamos falar daquilo que a gente não falou? Então vamos lá. Pilares da não monogamia. Bora. De acordo com os que a gente pensa. Não é nada, não é o certo, não é. Gente, não tem certo e errado, Né? tá? Vamos pensar assim que não tem certo e errado, a gente vai aprendendo, fazendo. Mas o que eu acho fundamental, e que outras pessoas também pensam da mesma forma, são algumas coisas. Então, a primeira, que eu até falei no outro vídeo, é muito a questão da autonomia, né? Que é você respeitar a sua autonomia e respeitar a autonomia do outro também, né? Então, a autonomia do desejo, a autonomia do querer, né? Entender que a outra pessoa é um indivíduo e que ela tem os seus desejos e que isso é importante de respeitar, né? De entender e que a gente não pode delegar a nossa autonomia sexual, a nossa autonomia afetiva para uma outra pessoa. É fundamental que a gente tenha autonomia sobre o nosso próprio corpo, sobre o nosso desejo. Então, a autonomia é um dos eixos. E é importante dizer também que esses eixos, eles não é uma hierarquia dos eixos, né? Sim. Precisa existir as 5 coisas ao mesmo tempo pra gente pensar de forma mais ética sobre a não monogamia. Sobre essa autonomia, posso dar exemplos pra eu ver se é mais ou menos por aí? Tipo assim, eu me relaciono com uma pessoa que ela, sei lá, tá viajando e lá se interessou por uma outra pessoa. Eu tô aqui vivendo minha vida, ela tá lá vivendo a vida dela. E aí a autonomia ela tem autonomia pra fazer o que ela quiser, ficar com quem ela quiser, se for o caso. Não ficar também, se for o caso. Obviamente.
E isso não vai recair sobre mim, porque isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Porque a autonomia é você garantir que aquilo que o outro pensa, deseja, né, não fique atrelado a uma outra pessoa, e sim a própria pessoa, né? A pessoa, ela tem autonomia para lidar com seus próprios desejos e garantir a autonomia de outra pessoa para ela também poder viver os seus próprios desejos. Isso é fundamental, a autonomia. Era isso que eu ia perguntar, porque às vezes eu fiquei insegura. A pessoa que eu me relaciono tá viajando, fiquei insegura, aí eu falo pra essa pessoa, estou insegura, tô com medo de você ficar com alguém e se apaixonar. Isso é eu intervir na autonomia da outra pessoa. Se ela tiver desejo de ficar com essa outra pessoa, com certeza. Porque é isso, assim, a vida dela é autônoma da sua, né? Você e essa pessoa, vocês têm uma relação. Mas essa relação, ela não deve ser maior do que individualmente a gente, né? Então, se o meu desejo... E claro que isso tem que ser muito conversado. Não monogamia são acordos. Sim. A gente está o tempo todo conversando com as pessoas que a gente se relaciona e tentando entender também sobre como lidar com isso, né? Que é muito diferente do que a gente está habituado, né? Que é a possibilidade de exercer a sua liberdade, né? Isso é uma coisa que a gente é muito pouco ensinado, né? Se eu tô com ciúme da pessoa, eu falar pra ela, você acha que eu tô de alguma forma intervindo na autonomia dela? É possível a gente conversar sem cercear os desejos? Aliás, é fundamental que a conversa exista. Legal. Por quê? Porque não vai deixar de existir os ciúmes. Sim. Você não vai deixar de sentir ciúmes porque você tá numa relação não monogâmica, você é não monogâmico e você tá numa relação que se propõe, né, a não monogamia. Não existe isso, né? O sentimento, ele não deixa de existir porque você começa a se relacionar de uma outra forma. Sim. Conversar com o outro sobre suas inseguranças é fundamental, mas aí tem uma outra questão que é como a gente vai comunicar isso pro outro, né? Porque a gente tem que lembrar que os ciúmes tem a ver conosco, né? Sim. Sobre as nossas inseguranças, sobre aquilo que nos movimenta e nos mobiliza. Então, falar pro outro, olha, eu me senti incomodado com essa situação, mas eu tô vendo isso em mim, né? Falar pro outro sobre a sua insegurança, pro outro entender também como é que tá funcionando, né, essa lógica, mas não no sentido de você cercear a liberdade do outro. Então falar pro outro, olha, eu tô com ciúmes, né, tal situação me deixou um pouco insegura, eu tô lidando com isso, mas isso não significa que você tenha que deixar de ter autonomia e desejo e ficar com essa pessoa. Eu só tô comunicando porque isso é uma comunicação importante. Tem um outro pilar que também é fundamental, que é a honestidade. Gente, ó, depois que você faz a massa, ela vai ficar assim, ó, lisinha, tá vendo? E aí você vai colocar ela num papel filme e vai colocar na geladeira. Ela tem que ficar gelada, porque é isso que vai fazer com que a sua massa fique crocante. Então, sempre levar pra geladeira, tá bom? Tem que colocar no papel filme pra ela não ficar ressecada. Pode ser num saco plástico também, né? Alguma coisa que dê contato e que fique em contato com ela, pra que ela não resseque. Se a gente coloca assim, coloca só um pano, ela vai ressecar. Então é importante, eu sei que não é muito ambientalmente correto, mas é a melhor alternativa. Então isso vai pra geladeira. Eu vou agora ralar os queijos. Bem, um outro ponto importante sobre a não monogamia é a honestidade. Eu acho fundamental a honestidade em relações não monogâmicas. Eu acho fundamental em qualquer relação. Sim. Mas na não monogâmica é imprescindível, assim. A gente precisa ser honesto com o outro e honesto com a gente. Talvez seja a maior das dificuldades, é você ser honesto com você mesmo. Com você mesmo, eu acho também. Que é basicamente um processo que é muito importante, que é de autoconhecimento. Porque para você ser honesto com o outro, você precisa entender os seus limites. Você precisa entender o que é importante para você. Para ter uma comunicação clara, para que as pessoas não tenham dúvidas. Quer uma ajuda? Eu vou cortar com isso aqui. Para que as pessoas não tenham dúvidas do que você está falando. Então, a honestidade, ela é fundamental, né? Você poder ser honesto
Você poder ser verdadeiro com a pessoa que você se relaciona e não esconder, e não omitir. E essa honestidade é sobre pessoas outras que você tá se relacionando? Todo mundo. Eu acho, novamente, eu vou reforçar uma coisa que eu falei no outro vídeo, que não monogamia não tem a ver com quantidade de parceiros sexuais ou com os seus relacionamentos afetivos sexuais. Não monogamia tem a ver com como você se relaciona com o mundo. Sim. Com suas relações diversas, não só as afetivos sexuais. Desta forma, a honestidade, é importante a gente praticar a honestidade na nossa fala, né? Falar a verdade, né? Tentar fazer com que a gente se conheça para a gente também conseguir falar da melhor forma possível. Porque se você não confia nessa outra relação, pode ser de amizade, pode ser familiar, pode ser afetivo sexual, dificulta muito a gente ter um trabalho político, ético, moral, não monogâmico. Sim. Né? E a honestidade é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. A gente é muito ensinada aqui a meio que não contar, porque tem medo que o outro fique triste, a escamotear, a meio que mentir, omitir. Então, cara, sobre isso, eu tô numa relação hoje que eu me proponho eu estou me propondo a ser não monogâmica, propus isso pro meu parceiro, ele topou, mas ele topou com a condição de eu não quero saber de nada. E aí eu fico com essa dificuldade de como é que eu vou ser honesta se ele não quer saber de nada. Aí eu fico num lugar meio, putz, se acontecer algo, eu vou ter que omitir, eu vou ter que... e todo dia a gente conversa, aí de repente um dia eu sumo. Sabe, é muito complicado. E aí eu acho que nesse lugar, pelo menos pra mim, tem sido um desafio, inclusive, da gente conversar muito. Eu converso muito com ele sobre isso, sobre falar, cara, eu preciso ser honesta com você, sabe? É muito difícil não comunicar nada, assim, né? Você não quer saber de nada se eu tiver outras relações. Mas eu acho que também tem que dosar isso também. Também não dá. Eu já tive outras relações, da pessoa ter outra relação, e ela chegar e me contar tudo, sabe assim? Sim. Porque ontem eu transei com a fulana e não sei o quê. Eu ficava tipo, e aí a gente fez isso, fez aquilo, não sei o quê. E eu ficava... Que legal! Que legal! Pô, dá uma economizadinha aí nos detalhes. Eu acho que tem que ter um processo de sensibilidade. Amiga, eu já tentei relações em que eu não contava nada e foi desastroso. E eu não conheço muito relações que deram muito certo sem contar as coisas. Por quê? Queria muita fantasia, né? E aí às vezes nada aconteceu. Nada, às vezes zero coisa. Esses dias aconteceu com uma amiga minha, né? Ela tem uma relação não mono, aí apareceu uma escova de dente na casa dela. O boy dela ficou criando mil teorias e a escova de dente era dela mesma. Então, porque quando você não fala, quando tem essa regra, não falar, dá muito espaço pra fantasia acontecer. Né? E aí, fantasia nunca é real, né? A gente tem que lembrar que tudo que tá na nossa cabeça, ela pode ter alguns elementos de verdade. Sim. Mas ela nunca é real. Sim. Ela nunca condiz com a realidade de verdade. Porque as pessoas não são você, né? E fantasia tem muito a ver com você. Sim. Então, eu acho muito complicado essa regra. Eu não tô falando que é errado, certo, gente? Sim. Mas é muito complicado uma regra em que a gente dá espaço pro outro fantasiar. Fantasiar coisas muito ruins e que podem ser muito danosas pra essa pessoa, sabe? Começar a viajar, falar, agora num envolvimento. E às vezes você não tá com ninguém, sabe? Você só... É essa história que você contou. Né? A pessoa tá sozinha, dormiu, aí não atendeu o celular, aí a pessoa já... ela deve estar com outra pessoa. E aí você lá dormindo, com o celular desligado. Apenas dormindo ou fazendo suas coisas, ou não viu o celular e etc., né? Mas como é que é pra você, assim, nas suas relações, você, tipo assim, isso acontece de você viajar, ficou com alguém, você conta? Então, não conto tudo. A questão não é contar tudo ou não. Eu acho que tem a ver com muito mais uma circunstância. Se eu tô conversando com uma das minhas parceiras, né? E aí vem a pergunta... e aí, você ficou com alguém na viagem? Eu não vou mentir. Claro. Sim. Tem algumas coisas que eu fico ponderando, entendendo que para aquela circunstância, contar ou não contar não vai fazer diferença. Sim.
tentando ser sensível do quanto que a gente abre também. Porque tem uma coisa de você contar tudo, que é você expõe muito as outras pessoas que você se relaciona. Se eu saio contando tudo de uma pessoa que eu me relaciono pra outra, você tá expondo essa pessoa que você se relaciona, né? Então, e já aí não é também e aí não é legal também, não tá no né? seu... Exato. Mas o fundamental é que ninguém seja enganado. Eu acho que nesse ponto da honestidade é que ninguém seja enganado e que ninguém crie... que você não dê espaço pro outro criar fantasias que não sejam reais e que aquilo gere um incômodo muito grande, uma angústia muito grande, né? Porque tá ali imaginando que você não ama mais ele, que você tá, né, com outras pessoas ou ela, tal. Então, assim, a honestidade ela é fundamental, mas ela tem que ter uma sensibilidade de como é que a gente vai fazer essa comunicação, né? Entendendo que você não tem que expor a outra pessoa. Então, tentar fazer isso da melhor forma possível. Eu me relaciono hoje afetivo-sexualmente com 2 pessoas, né? E é óbvio que eu também tenho minhas amizades, tenho outras questões, né, outras pessoas também que estão ali, né, no meu cotidiano. Quando uma delas, né, me manda mensagem falando, vamos fazer uma coisa hoje à noite, e eu não posso porque eu vou sair com a outra pessoa, eu sempre comunico. Não posso porque eu combinei de sair com minhas amigas, de sair com a minha outra parceira, de ficar com a minha mãe ou de ficar sozinha, né? Isso é fundamental. Fundamental. Porque daí não é um não assim, não, mas hoje eu não vou poder. Hoje eu não vou poder. E aí isso cria toda uma maluquice na cabeça da pessoa, né? Que não é legal. Você tem que ser responsável também, né, nesse sentido. Se você deixar claro que naquele momento você não pode sair com essa pessoa porque você tem outro compromisso com outra pessoa, você não tá sendo insensível, você tá sendo honesto, né? Você tá sendo honesto, ou seja, estou com outros planos, mas a gente pode combinar outro dia, a gente pode pensar em outras alternativas, né? Cara, e vou dizer, esse pilar da honestidade, eu acho que vale... queijo junto, gente. É isso. Tem que comer mesmo. Não comer seria algo até estranho, amiga. Desculpa. Amiga, esse pilar da honestidade é uma parada que antes até de eu estar pensando na monogamia, eu comecei a pensar, porque teve épocas na minha vida que eu não tava muito querendo sair. Eu sou aquariana, né, gente? Eu gosto de ficar enfiada dentro de casa. Nossa. E eu ficava inventando desculpa. Pros seus amigos, Pros inclusive. meus amigos, né? inclusive, do tipo, hoje eu não posso porque não sei o que do trabalho. Sabe assim? Sabe quando você inventa desculpa? Cara, o que custa você ser brutalmente honesto? Hoje eu não vou porque eu quero ficar em casa. Sozinha. Assuma os seus desejos. Cara, ninguém pode dizer nada em relação a isso, de verdade. Não pode. Cara, isso me deu um alívio, porque era tão ruim ficar inventando coisa que não existia pra eu negar convites. Gente. E aí agora eu comecei a aprender a ser honesta nesse lugar. Tipo, hoje eu não vou porque eu não quero. Hoje eu não vou porque eu não quero sair. Hoje eu não vou porque eu tô querendo ficar em casa. Eu tô mais introspectiva, sabe? E aí respeitar a autonomia sua é entender que apesar de eu querer vê-la sempre, essa criatura é um bichinho do mato. Então ela vai me ver. Se a gente sai, por exemplo, sexta e sábado, esquece o domingo. Esquece. Não vai rolar. É muito pra aquariana aqui. E aí é respeitar a sua autonomia, entender que você, não é porque você não me ama que a gente não vai sair. Sim. Mas sim porque você precisa de um tempo pra você. Sim. A honestidade, ela pressupõe uma coisa que é muito difícil, que é você se conhecer, pra você estabelecer os seus limites. E isso demanda tempo. É um processo, gente, não é de uma hora pra outra. Eu já menti muito, já fui muito desonesta com as pessoas, né? Já não consegui me colocar por medo das pessoas ir embora, né? Eu acho que foi todo um caminho, assim, né? A ser construído, né? Sim. Conseguir dosar numa sensibilidade do que compartilhar. A pessoa não precisa saber de tudo da sua vida. Sim. Aliás, eu acho bem ruim, né? Saber de tudo da sua vida. Eu acho que tem aí um lugar do segredo, do mistério que é importante pra você, pra preservar. Que já interfere na autonomia também, né? Total. Porque daí, se a pessoa sabe de tudo, cadê o seu direito da sua privacidade mesmo? Cadê você, né? Nesse movimento, assim. Então, ser honesto
Então, se as pessoas perguntam, é fundamental que você responda com honestidade, para que ninguém fique criando um monte de ilusão e fantasia na cabeça. Até porque mentira, uma hora vai bater, a verdade vai brotar, ou ela vai crescendo tal qual uma bola de neve e fica insustentável. É insustentável. E não é legal. Não é legal. Você não se sente bem, a pessoa não se sente bem. Quando ela fica sabendo que ela foi enganada, aí o negócio, né, vai que vai. E o karma tá sempre de olho também, viu, pessoal? Não adianta mentir achando que ninguém tá vendo, porque, ó, o universo está vendo. Essa parte é da Jovem Mística, claro. Até aconteceu isso com uma companheira minha, desculpa, meu amor, vou te expor. Aconteceu com ela ontem. Que também faz parte da honestidade, né? Que a gente tava assistindo, a gente passou o dia inteiro juntas, super num love. Aí no final da noite a gente foi assistir uma novelinha. Eu fiquei de um lado do sofá, ela ficou do outro. Foi bem novela, não mexe com a novela da Maiara. Não mexe com a minha novela, cara. Pelo amor de Deus. Estava vendo eu, Fati, a Cioli. Eu amo. Odete Reutemann. E aí a criatura ficou muito chateada, eu não entendi o porquê, foi dormir brava comigo e etc. Eu fui descobrir hoje que ela ficou chateada porque ela sentiu que eu tava um pouco ausente naquele momento. Eu tava 100% dedicada a Odete Reutemann. Sim, 100% ali, focada na Odetinha. E ela ficou muito chateada. Só que ao invés dela me comunicar e até eu perceber isso, né? Porque eu tava ali super vidrada naquilo. E eu percebi e poder mudar de postura pra ela se sentir mais acolhida e etc. Ela não falou, ficou brava e foi dormir. E aí eu fiquei sabendo disso hoje. Falar pro outro o que tá acontecendo contigo e os sentimentos que você tem também é um processo de responsabilidade em relação à sua relação. É um cuidado, né, cara? Cuidado. Até quando a pessoa... Nossa, acontecia em uma outra relação que eu tinha, a pessoa ficava muito chateada com coisas que não tinha nada a ver comigo, só que não me comunicava e eu ia ficando insegura, achando que era comigo, sendo que... Eu sentia muita falta dela só chegar e falar, cara, eu tô muito chateada hoje, mas não é com você? Claro. Porque eu ficava achando que eu tinha feito algo de errado e ainda ficava, mas o que eu fiz de errado? E ela não falava, porque, enfim, questões, né? De coisas, mas eu acho que também esse cuidado, né? De falar, hoje eu não tô legal, não é com você. Ou, hoje eu tô chateada. É com você. E é por conta disso. Eu queria uma conchinha, mesmo você assistindo a sua novela. Exato. E inclusive pra eu conseguir pensar se eu quero ou não aquilo. Né? Quando o outro fala o seu limite, quando o outro fala sobre seus sentimentos, suas dores, eu posso também ter gerência sobre esse processo. O problema é quando o outro não fala, fica bravo, fica brava. Sim. Sai andando. Não comunica, e aí você não tem por onde. Eu ainda não sou adivinha. Sabe? E a responsabilidade é da pessoa, porque Com você certeza. não tem que ficar adivinhando o que é o desconforto do outro, Com né? certeza. O outro, a gente tem que ter a responsabilidade de comunicar nossos desconfortos. Responsabilidade afetiva com essa relação. Sim. Então, a comunicação, ela é fundamental através de uma comunicação honesta. Eu fiquei chateada, e pode ser as coisas mais bobas, como isso, né? Pra essa pessoa... Foi triste, assim, ela se sentiu sozinha. E pra mim, eu tava ótima. Tava ali, de pezinho, fazendo carinho de pezinho, assim, na perna dela. O pezinho tava encostado. Tava ali, tava ótimo. Pra mim, tava ótimo. Pra essa pessoa, não. Se ela tivesse comunicado, eu poderia, inclusive, avaliar se eu quero ficar grudado com ela assistindo a minha novela ou não. Ou virar pra ela e falar, ai, amor, eu não tô muito confortável nessa posição, quero ficar de boas, assim. Vamos... achar um meio termo aqui. E não é que eu te ame menos. E não é que eu te ame menos. É só porque eu tô aqui focada. Total. Ou seja, uma comunicação honesta é fundamental para um bom relacionamento. Não é só para relacionamento não monogâmico, né, para pessoas não monogâmicas, mas para pessoas no geral, né, uma comunicação honesta é um bom ponto. Outro ponto sobre a não monogamia que é bastante importante e que a gente já falou no vídeo passado é sobre comunidade, né? Novamente, vou retomar aqui uma coisa que eu já venho falando.
não monogamia não tem a ver com a quantidade de pessoas que você se relaciona afetivo sexualmente. Tem a ver com a maneira como você se relaciona com as pessoas no geral. E a comunidade, ela é fundamental porque a comunidade ela é composta por mais pessoas do que somente aquela sua relação. E essa comunidade é quem vai estar ali né, nos momentos importantes da sua vida, nos momentos tristes, nos momentos felizes. Se você fica só direcionando a sua vida para uma única pessoa, né, que tem uma hierarquia, que exista esse lugar de essa pessoa é mais importante do que todas as outras, né, pessoas da sua vida, quando esse relacionamento terminar, você tá sozinho no universo. Isso é muito triste. Você precisa de comunidade por uma série de coisas. Você precisa de comunidade para você viver na abundância do amor. Você se conhecer. É na comunidade que a gente tem essas trocas, que a gente consegue olhar para si também. Né? É na comunidade que você consegue entender o que sou eu, o que é o outro. É na comunidade que a gente consegue fortalecer vínculos, né? Que a gente consegue fortalecer amizades, né? Relações familiares saudáveis. É a gente construindo uma rede de afetos responsável, é que a gente consegue descentralizar esse amor romântico. Acontece que na monogamia é muito enfatizado essa centralização do amor romântico, né? Então essa pessoa que você se relaciona afetivo sexualmente, que você namora ou é casado, ela é o epicentro da sua vida. E aí todo mundo que tá ao redor fica secundarizado. Ela até tem outras relações, mas tipo assim, muita gente falou assim, mas eu sou monogâmica, mas eu tenho várias amizades. Eu acho que sim, inclusive tem muita gente que consegue construir relações monogâmicas muito saudáveis nesse sentido de construir uma rede de vínculos. Mas eu sinto que ainda assim, nesses casos, ainda assim fica destinado ao integrante do casal as responsabilidades mais duras. Mais difíceis. Tem que acompanhar no hospital. Aí é o companheiro casal. Tem que resolver um BOzão. Aí aí a pessoa fica sobrecarregada. Com certeza. Assim, eu tenho um problema, meu trabalho tá me matando. Com quem que você desabafa? Com aquela única pessoa. Então a pessoa do casal fica sobrecarregada demais, assim, porque acaba que, em geral, as pessoas, por mais que tenham amigos, eu tenho um monte de amigo, mas os amigos do futebol, você só fala sobre futebol. Com os amigos não sei o quê, fala só sobre... Beleza, Exatamente. tá tudo certo. Só que agora, só a sua esposa companheira ficar... ser a única fonte de desabafo mais interno, mais emocional, de coisas mais profundas, ser a única pessoa... É muito desgastante. É muito peso pra uma pessoa só. E é muito injusto pra uma pessoa só. Isso deve ser compartilhado. E quando a gente tá falando de comunidade, teve um pessoal que comentou... mas a não monogamia é muito difícil para quando você tem filhos. Sim. Quando a gente pensa em comunidade, a gente está pensando numa comunidade de cuidado. Né? Total. E isso é fundamental. Porque uma pessoa que tem uma comunidade, uma rede fortalecida, ela consegue ter sua individualidade, ela não é só esposa. Sim. Ela não é só mãe. Ela não é só... Ela também é outras coisas porque ela pode contar com outras pessoas. Fortalecer essa comunidade, então suas relações familiares, relações das pessoas com o trabalho, relações com as pessoas da igreja, das suas religiões, né? Então, fortalecer é você poder contar em todos os momentos da sua vida com muitas pessoas e não somente com uma única pessoa que é quem você se relaciona afetivo-sexualmente. Principalmente da criação de criança. Eu acho que comunidades indígenas têm muita coisa pra ensinar a gente, né, cara? Muito. Porque as crianças são do coletivo, são né? Muito coletivizadas. Assim, a criança foi brincar... toda a comunidade tá responsável por ficar olhando. Não é só a mãe que tem que ficar olhando. É engraçado, porque não é uma tecnologia nova, né? Essa de rede. Não é uma tecnologia social, assim, nossa, inovadora. Não. É algo que comunidades fazem e exercem de forma muito cotidiana. Então você
é isso, né? Trabalhando com povos indígenas, eu vejo como o cuidado, não só das crianças, mas dos mais velhos, né? Ela é coletivizada. Então não fica sobrecarregando uma única pessoa. Sim. Né? Porque todo mundo ali é responsável por aquela comunidade inteira. Cara, quando eu fiz uma viagem, né, que eu fiquei em comunidades indígenas no Médio Rio Negro, uma das turistas pegou piolho. E ela nem pegou piolho nas comunidades, não. Ela trouxe piolho. E aí, cara, eu achei tão lindo que quando ela foi lá no postinho falar que tava com piolho, amiga, juntou umas 10 pessoas em volta pra tirar o piolho dela. É isso. Aí uma tirava um pouquinho, aí saía, aí outra vinha, tirava um pouquinho, aí saía, outra vinha, tirava um pouquinho. Eu achei isso tão lindo. Eu falei, cara, que da hora. Deve ser tão gostoso poder contar com uma comunidade, gente, de né? fato, porque eu acho que nas nossas vidas, dessa lógica de apartamento, Exatamente. de a gente nem ter relação com as vizinhanças. Individualidade. Eu tenho um problema, eu chamo um aplicativo. Sim. Eu tô doente, eu peço um delivery. Exatamente. Eu quero ir pro aeroporto, eu chamo um Uber. E aí, tipo, vai enfraquecendo as relações, né, cara? E é uma coisa que não só em comunidades indígenas, né? A gente vê na periferia, né? Essa questão da rede muito colocada. Então, uma mulher precisa trabalhar, ela precisa contar com outras mulheres para cuidar dos seus filhos, Sim. né? Então, é com a avó, é com a tia, e aí fica aquela pessoa cuidando de várias crianças porque as mães estão lá trabalhando e etc. Isso é uma forma de comunidade que ela é muito importante para a vida dessas pessoas. E isso é fundamental. Sim. A gente, e quando eu falo a gente, é classe média, branca, cada vez mais individualizada nas suas demandas e nos seus desejos, a gente não olha para fora, né? É isso, a gente não conhece os nossos vizinhos, a gente não sabe quem transita no seu bairro, a gente vai perdendo o espaço da coletividade e olhando cada vez mais para si. Para nossa núcleo familiar. Núcleo familiar. Se não é para você mesma, é pro seu núcleo familiar, que é essa unidade da monogamia. O casal e a família. E que acaba sobrecarregando as mulheres, no final das contas. Sempre. A sobrecarga, ela é com as mulheres. Assim, é exceção quando existe um homem cis que compartilha do cuidado das crianças, dos mais velhos, né? E isso acaba sobrecarregando muitas mulheres. Então, criar comunidades não é fácil. Não é a gente é desensinado. Novamente, a gente precisa aprender a estar em comunidade. Estar em comunidade, inclusive, é pensar politicamente o que a gente quer, né? O que eu quero para minha cidade, né? Eu quero uma cidade acessível, eu quero uma cidade que as pessoas tenham o direito de transitar nessa cidade livremente. Eu tenho que participar dos fóruns também políticos da minha cidade. Total. Pensar em comunidade de uma forma mais ampliada mesmo. E que você consiga contar com muitas pessoas para a vida. E aí não é só para cuidado do filho, não é só para cuidado das pessoas doentes ou dos mais velhos. É para você poder desabafar, é para você curtir também um espaço seu com suas amigas, é para você também conseguir ter outras perspectivas de vida, outras maneiras de se relacionar. É no contato com várias pessoas que a gente tem as possibilidades de existência ampliadas. E isso é muito bonito. Virou minha frase, né? E isso é muito bonito. Tal uma floresta interdependente. Mas a gente vai criando essas interdependências mesmo. Expandindo, né? Crescendo. Mais uma vez, não é simples, não é fácil e não é dado. A gente tem que ter um empenho pra gente construir isso, né? Um empenho que pressupõe a gente também ouvir o outro, né? Tem sensibilidade em relação ao outro, né? Entender quais são as demandas do outro, que é fundamental. Assim. Tá. Então a gente falou já de 3 pontos importantes pra não monogamia. E agora acho que a gente cozinha. Agora a gente cozinha. Porque senão essa comida vai sair nunca. Derreteu a cebola, colocou o azeite. Pra que você bota o azeite? Derreteu a manteiga, colocou o azeite. Pra que não queime a manteiga. Ah, sim. A manteiga, ela tem um ponto de queimar muito baixo, né? Ela queima muito rápido. Esse pouquinho que você pôs já resolve isso? Já. E aí, depois de derreter, você vai colocar abundantemente muita cebola. Cara, é muita cebola. São 4 cebolas Mas a gente tem que lembrar que isso daqui vai, assim, murchar significativamente, né? Cara, e esse processo dá uma demoradinha aqui, hein? Olha como já tá essa cebola. Já tá no ponto?
Já tá no ponto. A gente colocou um pouco de sal aqui, tá? Mas pouco. A ideia não é ficar salgada, né? Ela perdeu toda a água dela, ela já tá bem molinha e adocicada, porque cebola caramelizada, a ideia é que a própria açúcar da cebola, né? Ele... Agora a gente tem que deixar um pouquinho ela esfriar, porque a gente vai misturar com as outras coisas do recheio e vai ovo. Então a gente vai colocar ela na geladeira rapidinho e aí já voltamos. Tá, cebolas refogadas e agora a Mayara Na geladeira, vai né? abrir uma ação. Eu vou abrir a massa. Quanto mais gelada a massa tiver, ela mais vai ficar crocante. Dá um choque término. É que a gente tava só falando aqui. Só falando dos términos. Dá um choque térmico. Eu não entendo nada de química da cozinha, mas eu imagino que seja isso. Mas funciona. Funciona. Oxe, se funciona. Ó, se não tiver rolo, pode ser o quê? Aquele garrafa de vinho. Mayara passou um óleozinho no rolo pra dar uma... Dá uma deslizada melhor. E agora é abrir, tentar deixar na mesma altura, né? Gente, eu não aguento a mãozona de cozinheira da Mayara. Ou mãozão de cozinheira dela. Bração, Ó, de bater bração, de polenta. Bater bolo. Massa abertinha, a gente vai pegar a forma com fundo falso. Que daí a gente tira assim, ó, ele vai vir inteirinho. Ai. Assim esperamos. É bom a gente untar agora e colocar um pouquinho de farinha, tá bom? Aí dá uma batidinha assim, ó, pra que a farinha vá para todos os lados. E aí a gente vai pegar essa massa. Ui, esse momento eu ficaria tensa. É, eu também, porque na verdade isso daqui, como não é Não é adequado, gruda, né? adequado, gruda. Ó. Vai colocar. Mas rolou. Ah, rolou naquelas, né, amiga? Mas a gente ajusta aqui, ó. É, então. Aí. Ó, olha que maravilha. Ah, que maravilha. Olha que beleza. Ah, que coisa linda. Ó, menina, vai até sobrar a massa. Vai, e dá pra congelar, tá? E fazer depois. Nossa, que quichão que vai ficar isso aqui. Menina, vai ficar um quichão bom. Bom demais. Aí você vai fazendo assim, ó, pra que onde tiver ainda um pouco desigual, você deixe. Vai nivelando. Vai nivelando, aí você pega uma faquinha e aí você passa assim, ó. Vai saindo toda a sobra. Essa sobra você pode fazer outra quiche. É só, de novo, colocar no plásticozinho pra não ficar com a massa. Essa é uma massa podre. Massa de quiche é uma massa que o pessoal chama de massa podre. Eu acho tão injusto esse nome, porque ela é tão deliciosa. Ela é a melhor massa pra mim. Ela é a maioral. Gente, olha que linda que ficou. Ficou linda, né? Uau. É bom a gente dar umas furadinhas pra quando o recheio vier, ela também não subir. Eu vou deixar só na hora que tá pré-aquecendo o forno, deixar ela um pouquinho lá enquanto a gente mistura os outros ingredientes. Tá no forno baixo, depois a gente aumenta um pouquinho. Aqui tá só a cebola, né, que ela deu uma esfriadinha, porque a gente não pode colocar ovo em coisa quente, né, senão talha. E aí a ideia aqui é colocar o queijo mental, bastante queijo, tem que ser uma tagalada. Talagada de queijo. É talagada. Não é tagalada. Tagalada. Talagada de queijo mental. E aí mistura. Isso daqui Deve vai dar ficar uma sacanagem absurdo. de bom. Pode pôr mais. Bota aqui. Bota que bota. E aí a gente vai colocar os ovos. Esses são ovos pequenos, por isso que a gente vai colocar essa quantidade, tá? Em ovos maiores você pode colocar 2. Meio que testando pra ver. Não façam isso em casa, tá, gente? Coloca o ovo antes. Coloca o ovo antes em outro lugar. Aqui eu sou inconsequente. Eu achei um pouco inconsequente. Isso é ovo de feira. Eita, nós. Que bom que estão ótimos, não é que mesmo? maravilha. Como a gente tá sortudo. Quiche é uma coisa super fácil de fazer. Trabalhoso, mas é super gostoso de fazer. E aí você vai colocar o creme de leite. Aquela caixinha que você abriu pra colocar só uma colher, você vai usar ela inteirinha aqui no recheio, pra gente não desperdiçar. A Mayara me passou a lista de compras com creme de leite fresco. Eu falei, ai, amiga, vou comprar, pode comprar caixinha mesmo? Pode. Pode. Ah, não, gente, tá dando não. Ai, muito caro. Aí aqui a gente vai agora só temperar. Então, isso daqui já tá listo. E aí você bota o quê? Um salzinho, uma pimentinha? Um sal e uma pimenta. Olha que lindo esse recheio, Lindo. gente. Uma talagada de sal. Mentira, vai com parcimônia. Que a ideia também é ficar um pouquinho do docinho da cebola, né? Que a cebola é caramelizada. De pimentinha eu só tenho jiquitaia, amiga. Vocês estão vendo, né? Que essa criatura é completamente viciada nessa pimenta.
Pô, não tem uma pimenta do reino? Aqui, ó. Ah, mas essa tá ruim de moer o negócio, tá caindo uns pimentão inteiro. Precisa arrumar um moedor melhor. Então vai, essa pimenta, mas pode colocar a pimenta do reino. Tem que colocar pouco dessa pimenta, porque ela é muito forte. Ela é forte. Ai, mas eu gosto tanto da jaqueta. Ai, meu Deus do céu. Foi muito? Mas vai ficar bom, vai ficar bom. Vai. Eita, nós, agora eu fiquei com medo. Não, vai ficar bom. Muito que bem. Tem que ficar com essa aparência de ovo, meio omelete, porque é o ovo que vai dar a firmezinha do quiche, sabe? Fica tipo um pudinzinho. Fica um pudinzinho por conta disso. Então, assim, agora a gente vai pegar a forma que tá lá esquentando. Só deu uma aquecidinha. E vai o quê? Colocar o recheio de forma abundante. Mas não pode ser tão abundante assim. Mas de uma forma abundante. Sobrou, eu vou fazer uma mini quiche. Mini quiche aqui, ó, mini quiche. Agora, parmesão e o emmental, que sobrou um pouquinho de emmental, a gente vai fazer assim, ó. Ui. Ui. Nham, nham, nham. Linda. Perfeita. Vamos agora colocar a quiche no forno. E aí, você vai colocar em forno médio por uns 20 a 30 minutos ou até ficar tudo dourado. Então, sempre prestando atenção no forno, mesmo porque não dá pra deixar forno sozinho no mundo. A quiche tá pronta. Vamos fazer a salada? Bom, a Mayara falou que eu que vou ter que cortar no mandolim. Porque eu fico muito burra cozinhando, eu não consigo falar ao mesmo tempo. De medo, mano. Amiga, você tá falando coisa isso? Isso, eu vou usar isso. A ideia é você passar num mandolinho uma abóbora e um quarto não, abóbora japonesa e a abobrinha. Como a abobrinha é muito pequenininha, a gente pode até colocar 1,5, mas vamos... Porque essa mulher é chique, gente. Ela vai fazer uma salada de abóbora com abobrinha. Você Sim. tá entendendo? Crua e vai ficar bom. Mas vai com a casca mesmo? Vai com a casca mesmo. Aproveitamento integral dos alimentos, não é mesmo, minha amiga? Ô, amiga, você tem medo? Eu posso fazer. Eu sei que eu sou burra falando e cozinhando ao mesmo tempo, mas eu vou fazer essa parte. Faltaram 2 pilares. O terceiro pilar da não monogamia. Uma outra coisa que é muito importante na não monogamia, que é um ponto bem importante, é sobre respeito, né? E parece simples, mas não é. Mas eu acho que mais difícil do que respeitar o outro é respeitar a si mesmo. Sim, nossa. Cara, se tem uma coisa que é difícil nessa vida é você bancar os seus desejos. Sim. Porque, você precisa saber quais são os seus desejos, né? Você precisa entender o que você quer da sua vida. É autoconhecimento. Autoconhecimento é um troço muito difícil e muito imprescindível quando você tá buscando se relacionar de uma forma diferente daquilo que tá dado, né? Você tem que se questionar muito. E esse é um trabalho muito difícil, assim. Não é simples, não é fácil. Exige muito comprometimento com você mesmo, né? Então, para você ter respeito com o outro, você também precisa ter respeito com você e com seus limites. E para você entender quais são os seus limites, você precisa muito olhar para si. Sim. Você precisa muito olhar pra você e pensar o que eu dou conta. E você precisa ser honesto com si também, né? Honesto, respeitoso, né? Então, esse processo do autoconhecimento, poderia ser um outro pilar também, né? O autoconhecimento. Sim. Ele é fundamental. Sim. Porque senão você vai se atropelar ou atropelar o outro, né? E o respeito parece uma coisa assim muito simples, mas é muito difícil você respeitar a si, respeitar o outro, porque o outro vem de outra formação, de outra forma de entender o mundo, né, de outra criação, de outra família, de outras relações, vem machucado de outras formas. Cheio de trauma, né? A gente também, né? A gente também tem as nossas questões, em que a gente também precisa ir analisando e estabelecer limites que não ferem a sua autonomia, a autonomia do outro, também é um processo, né? Entender que os limites, eles são importantes de serem colocados, né? Mas que o limite não fere a autonomia do outro. Sim. Então, assim, não é um exercício exatamente fácil. E eu confesso que eu tenho bastante dificuldade mesmo, assim, né? Eu faço o meu melhor pra conseguir respeitar os outros, o limite dos outros. Tipo assim, a pessoa que limites, né? chega e fala, dentro dessa coisa da não monogamia, da não exclusividade, é um limite pra mim, a pessoa que eu tô me relacionando, ficar com minhas amigas. De alguma forma fere a autonomia, mas também eu acho que é algo importante de ser pensado, né?
que tem a ver também com comunidade um pouco. Que é assim, pra que você quer ficar com as amigas da pessoa que você tá se relacionando? Mas e se acontecer? Se acontecer é outra coisa, aí você tem que conversar honestamente, tem que entender e, né, estabelecer, olha, eu infelizmente descumpri aí com o combinado que a gente tinha, que era não ficar com as minhas amigas, ou com as suas amigas, etc. E o que a gente vai fazer com isso, né? Trabalhando de forma respeitosa com essa pessoa, porque você já faltou com respeito, porque você, né, infringiu aí um combinado que vocês haviam feito, né? Os combinados, eles não podem pressupor tirar a autonomia de você, né? Mas tem alguns combinados que é assim... Tem que ter razoabilidade. Razoabilidade, exato, assim. Se pra essa pessoa é muito complicado você ficar com as amigas dela, por que você vai ficar com as amigas dela? Tem tanta gente aí no mundo. Se tem tanta gente no mundo. Total. Eu acho que também tem um pouco da gente se responsabilizar pelo desejo. Total. A gente tem uma coisa que é muito vindo do amor romântico, de que tem essa história do amor à primeira vista, uma paixão avassaladora, de que a gente não consegue controlar essa paixão e que eu não tem como eu vou lá e vou ficar porque eu não me aguento. Isso é mentira. Não existe isso. Não existe isso. A gente é ensinado a achar que amor é dessa forma. Sim. Mas como tudo nessa vida é você aprender a se relacionar de outra forma. A gente já deixou de ser animal nesse lugar de não conseguir controlar os nossos instintos há muito tempo. Sim. Né? A gente consegue controlar os nossos desejos. E é importante a gente saber também controlar os nossos desejos pra gente não se desrespeitar e não desrespeitar a outra pessoa que a gente tá junto. Porque se pra pessoa é muito importante você não ficar com tais pessoas e aquilo não fere a sua autonomia, sabe? Tipo, não é que você tá apaixonado por um amigo, aí é uma coisa. Sim. Outra coisa é ficar com as pessoas na balada. E aí vai machucar Pra que você vai fazer isso? Sim. Eu sempre me pergunto um pouco isso, assim, sabe? É necessário? Ou você só vai fazer isso e vai só machucar o outro e nada vai sair dessa sua interação com essas pessoas? Nada vai sair. Você só beijar na boca, mas vai ofender outra pessoa. É necessário? Sabe? A sua autonomia, ela também tem que ter um cuidado com o outro, né? A gente tem que parar de achar que a gente tem que, por ser não monogâmico, a gente pode fazer o que quer. Sim. Sem olhar para a coletividade. Sim. Por isso que eu coloco que a comunidade é um importante pilar. Porque não é só sobre o seu desejo. Porque não é só sobre o seu desejo, é sobre o seu desejo, mas também sobre o desejo do outro. Sim. E a gente tem que saber dosar esse tipo de coisa, né? Total. Porque, claro, essas regras do não pode, não deve, não são regras que podem ferir a autonomia do outro e isso é ruim. Mas a gente também tem que ter uma dosometria, sabe? Do tipo, pra que eu vou ficar com essa pessoa, sendo que eu não tenho vínculo com essa pessoa, mas eu sei que vai machucar a pessoa que eu tô me relacionando? Pra quê? Sabe? É um grande... Não tem muito porquê. Total. Por exemplo, eu tenho um combinado com o meu companheiro de que quando a gente tá no mesmo rolê, a gente não vai ficar com outras pessoas pra não ficar criando desconforto de ficar vendo... Que é isso, né? A gente ainda tá aprendendo a lidar com ciúme e tudo isso. Então a gente tem esse combinado. Se eu tô numa festa com ele, eu não vou ficar com outra pessoa. Eu posso ficar com uma pessoa em outro rolê, em outro contexto. Em outro momento, exato. Tudo é processo, né? A gente tá aprendendo também a se relacionar. A gente não é ensinado a amar. A maneira como a gente é ensinado a amar é através de um amor romântico, que ele é muito do lugar da posse, da possessividade, da exclusividade. É muito relacionado à completude, então a outra pessoa vai te completar e etc. E a gente tem que ir desconstruindo essa ideia do amor romântico. Ninguém se apaixona do nada, gente. A paixão é construção, principalmente amor, né? Paixão, até você pode se apaixonar pela pessoa, porque a pessoa performa X, Y, Z e você acha isso apaixonante. Mas amor é construção diária. Total. Amor é trabalho, amor é dedicação. Se você tá com alguém e quer construir uma relação com essa pessoa, seja no formato que for, você precisa respeitar essa pessoa. Os limites dessa pessoa, o quanto ela dá conta ou não de certas circunstâncias, sabe? E isso tem que ser muito conversado. Então, quando eu falo que não tem hierarquia entre esses pilares, né? Entre esses eixos, é porque tudo tá muito conectado, né? Não tem como não conectar. Você vai ser respeitoso quando você
garante a autonomia do outro e a sua autonomia. Você vai ser respeitoso quando você garante que a sua comunidade continue saudável, que você nutra essas relações da melhor forma possível, de forma respeitosa, né? E pra isso você tem que ser honesto com você. E pra isso você tem que ser honesto comigo e com o outro. E pra isso tudo eu preciso me conhecer. Total. É tudo muito integrado, né? E não é de um dia pro outro. A gente não é ensinado a amar. Então, como a gente não é ensinado a amar, a gente é ensinado o amor de uma forma muito idealizada e não de uma forma real, não da concretude do amor, efetivamente, a gente precisa aprender. E é um processo aprender a amar. Não é de uma hora para outra. Então, não acha que as coisas vão magicamente acontecer só porque você se tornou uma pessoa não monogâmica e começou a pensar sobre não monogamia. Sim. As contradições estão aí, sabe? Eu já ainda erro muito, ainda faço coisas que depois eu olho e falo, nossa, eu não fui honesta comigo, ou não fui respeitosa com essa pessoa. Mas o mais importante de todo esse processo não é que vai ter um lugar que você vai chegar e você vai ser, nossa, que pessoa iluminada. Mas é que você, toda vez que erra, você consegue olhar e avaliar isso, né? Ver o que você pode mudar para que aquilo não se repita. Ver o que você precisa refletir, né, nessa circunstância. Ver se aquilo também cabe pra você. E aí eu acho que esse eixo do respeito é um eixo que as pessoas falam, nossa, mas aí não precisa ser não monogâmico pra você ter respeito. É verdade, eu acho que todas as relações, independente de qual seja o formato, precisa de respeito. É algo construído. Total. Respeito, a gente precisa aprender a respeitar os outros, assim. E o último eixo da não monogamia, que não é o último, porque novamente, né, tá tudo muito conectado, é a interseccionalidade. E aí, esse é um papo muito sério pra gente ter. Porque interseccionalidade significa quais são os marcadores sociais da diferença que atravessam o seu corpo. Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher sapatão, uma mulher gorda. Isso atravessa o meu corpo. O fato de eu ser mulher, de eu ser branca, de eu não ter nenhum tipo de deficiência, ser uma mulher cisgênera. Isso atravessa o meu corpo, né? E me constitui. Você também tem os seus atravessamentos, né? Sim. E todas as pessoas têm os seus atravessamentos. E nessa sociedade em que o capitalismo e o individualismo ele é tão presente e que tem tanta desigualdade social, se a gente não olhar para esse outro que tem tantos cruzamentos ali no seu corpo, que faz e que gera desigualdade no acesso do amor e do tempo, que é uma coisa muito preciosa, você está sendo uma pessoa irresponsável. Sim. Né? Então, é entender que mulheres negras têm outro acesso, infelizmente, né, às relações afetivas, né? É muito negado esse lugar do amor, né, para as mulheres negras, muitas vezes, né? Elas são secundarizadas ou elas, né, não estão nesse lugar do protagonismo do amor. E isso dói muito, assim como mulheres gordas. Eu tenho certeza absoluta que você tem os seus históricos, né, por ser mulher gorda. Eu já fui uma mulher muito mais gorda, também tive esses atravessamentos, né, de também me sentir deixada de lado, secundarizada, e isso vai me colocando várias questões, né, vão me colocando questões de vivência, de traumas, de inseguranças. Traz uma bagagem, de inseguranças, sim, né? E isso é para todo tipo de possibilidade de existência. Então, pessoas com deficiência, pessoas transexuais, pessoas... Infelizmente, as pessoas elas têm acesso ao amor por conta da desigualdade social, das questões raciais, né? E de tanto racismo, de tanta homofobia, transfobia, capacitismo que a gente tem na nossa sociedade. As pessoas acessam o amor e têm condições e tempo para ter um amor livre de forma muito diferente. Se a gente não olhar para isso, a gente está ignorando um ponto que é fundamental. A gente vai estar cobrando de uma forma muito elitista e muito branca que todo mundo pode ser não monogâmico dessa maneira. E não é verdade. Os processos para pessoas que têm outras intersecções nos seus corpos é outro. E tem um tempo também, né? Então, se a gente não olhar para essa questão da interseccionalidade, a gente realmente vai estar fazendo uma não monogamia branca, elitista, e que poucas pessoas vão poder acessar. Sendo que o amor deveria ser um direito, né?
Então a gente tem que garantir que se a gente estiver se relacionando com pessoas que têm seus marcadores sociais da diferença, que são diferentes do nosso, a gente consiga também acolher essas dores, essas inseguranças, né? E que a gente consiga também dar contorno para isso, né? Fazer da não monogamia uma não monogamia branca, né? Então a gente pensar quem são os seus referenciais de não monogamia. Tem tanta gente falando sobre não monogamia que tem uma perspectiva racializada, que tem uma perspectiva trans sobre isso, né? Começar também a aumentar o seu leque de construção e elaboração sobre a não monogamia. E aí vai ficando mais delicado, né? Tem um amigo meu que ele mandou, inclusive, pra gente falar sobre isso. Ele tava numa relação não monogâmica com uma gata cis e ele é um cara trans. E essa gata já tinha outras relações com outros caras cis. E aí isso atravessava ele num lugar também de muita insegurança, né? E aí ela teria que ter tido um cuidado a mais, né? Para as dores dele, para as questões dele, enfim. Sim, que é essa história do respeito, né? De você ter uma sensibilidade para entender que a pessoa tem outros acessos do amor, né? Que muitas vezes esse amor foi negado durante muito tempo, né? Porque é um corpo que não é um corpo normativo, né? Sim. Qualquer divergência corporal, qualquer coisa que não esteja dentro da normatividade, existe aí uma negação mesmo do acesso do amor e do tempo, que também é diferente. O tempo para as pessoas é diferente. Não é ao mesmo tempo para mim que trabalho em casa, né? E que vou para a aldeia esporadicamente não, né? Sei lá, 10 dias por mês. O restante dos 20 dias eu tô em casa. Para mim é muito mais fácil administrar esse tempo do que para pessoas, por exemplo, que trabalham presencialmente e que demoram 5 horas né, de deslocamento. Eu tenho muito mais tempo do que essas pessoas, né? E isso é algo que a gente precisa levar em consideração para quem que é a não monogamia. Total. Se a gente não leva em consideração isso, a gente tá falhando como sociedade, a gente não tá cuidando da nossa comunidade, a gente não tá olhando pro outro. E tem que olhar pro outro. E a interseccionalidade, ela tem um segundo ponto que é muito importante, que é pra onde vai o seu desejo. Que eu acho que é isso, uma coisa que a gente pouco se pergunta. A gente naturaliza muito os nossos desejos. Então você fala assim, eu gosto de pessoas XYZ. Só que você nunca se questiona, por que você gosta dessas pessoas? Da onde vem esse gostar? Porque, novamente, como tudo nessa vida, o desejo também é construído socialmente. Então a gente passa a nossa vida inteira com referenciais do que é desejante, pessoas magras, brancas, pessoas cisgêneras, pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência, né? Com mais normativo o corpo, mais o nosso desejo é colocado, né? A gente tem um processo das pessoas colocarem que isso é o desejável, e aí qualquer outro tipo de corpo não é desejável. Só que daí na hora que vão falar, mas isso é gosto. Gosto não se discute. Gosto se discute. Discute sim. E tem que se discutir. Que é construção social, cultural. Com certeza. Total. Então, assim, pra onde vai o seu desejo? O seu desejo sempre vai pra pessoas magras? O seu desejo sempre vai pra pessoas cis? O seu desejo sempre vai pra pessoas brancas? Isso tem que ser questionado. Precisa ser questionado, né? Eu era uma mulher muito mais gorda, né? E eu só ficava com pessoas magras. Era impressionante, assim. O meu padrão relacional era muito com pessoas magras. E aí, uma hora eu falei, cara, não é possível, porque isso fala muito sobre mim. Sobre se eu me desejo, sabe? Se eu olho pra mim e falo, eu sou uma pessoa desejável e desejante, sabe? E aí eu comecei a questionar isso. Por que eu olho pra tantas mulheres gordas, né? E falo, nossa, elas são tão lindas. Elas são tão gostosas, assim, tão... Só que na hora que eu fico com as pessoas, é sempre com pessoas magras, né? E aí eu comecei a questionar muito isso. Porque fiquei pensando, se eu não for questionar isso, ninguém mais questiona. E aí também fala um pouco sobre mim, né? Fala também sobre a minha gordofobia, fala também sobre o meu racismo, fala também sobre minha transfobia. Se a gente exclui pessoas do nosso desejo, também fala sobre nós e as nossas limitações, muito mais do que sobre as pessoas em si. E aí nessa eu fui me questionando, isso faz muitos anos, né? Isso faz, sei lá,
muitos, 15 anos atrás. E aí fui me questionando e o meu desejo foi se deslocando. E em dado momento, isso se tornou de praxe. Sim. Eu me relaciono com pessoas gordas, né? Pessoas gordas, pessoas com deficiência, com pessoas, né? Tipo, uma namorada travesti. Porque a gente vai se questionando e vai deslocando o desejo. Sim. Se a gente não faz esse processo de autorreflexão, a gente vai achar que é natural a gente gostar de X, Y, Z. Total. E aí as outras pessoas que o acesso ao amor já é negado, se todo mundo vir e falar, mas aí eu não tenho tesão nessa pessoa, não sei o quê, né? E não se questiona, aí que o acesso ao amor fica nulo mesmo, né? E a gente, novamente, precisa ter uma responsabilidade e um olhar político para a não monogamia. Não dá para ser não monogâmico e ficar numa panelinha de 5 pessoas que você fica, porque todas elas são brancas e magras e cisgêneras. Ai, nossa, que vontade de enviar pra algumas pessoas. Que vontade, a mão de mercado. A mão chega a coçar. Você precisa se questionar e se questionar sempre. E se questionar o tempo inteiro e olhar pra si e falar, essa pessoa chegou em mim, mas ela não é exatamente aquilo que eu desejo. Por quê? O que me pega nessa pessoa que tem a ver comigo? E começar a olhar isso pra si. E aí quando você começa a fazer esse trabalho, você começa também a expandir as possibilidades de desejo que você tem, né? E é tão mágico isso, é tão bom, porque as pessoas são incríveis, são diversas. Sim. E elas têm muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender também, ensinar essas pessoas, sim, né? E entrar nesse processo, né? Que não seja, e que seja honesto, né? E que a gente também não ignore, que é uma coisa muito importante, a gente não ignore as diferenças. Sim. Também não dá pra você se relacionar com uma travesti e você ignorar que ela é travesti. Não, porque pra mim tanto faz gênero. E aí, só que todo o restante do universo é violento com essa pessoa e você... Não, mas é que eu gosto dela como pessoa. Né? Tanto faz o que ela é de gênero. Não é assim. Não é assim. Você precisa se responsabilizar também por aquela relação, por aquela pessoa. Quem essa pessoa vai conviver, né? Quais são... Qual é o seu letramento social? Você precisa ter letramento para você também se relacionar com as pessoas. Sim. Porque vai te desafiar em alguns lugares. Você vai incorrer em muitos erros. E muitas vezes você vai ser racista, transfóbica e capacitista, gordofóbica. Você vai incorrer nesses lugares que são muito, infelizmente, né, construído muito socialmente e não questionado por nós. Mas você precisa ter condições de reconhecer aquilo e mudar. Que não se repita. E a pessoa tem que ter condições também de falar pra você sem ter medo. Sim. Né? Olhando pra aquilo e falando, olha, você foi extremamente gordofóbica comigo, eu não gostei disso, não foi legal, não quero que você repita esse tipo de coisa. E você olhar e falar, realmente, neste momento eu fui gordofóbica e eu preciso mudar minha postura. Tá machucando alguém que eu amo. Não quero fazer isso. É um processo. Não é de uma hora para outra. As coisas não acontecem dessa forma. Mas se a gente não fizer isso de forma propositiva, tem que ser propositivo. Propositivo que eu vou pensar sobre o meu desejo. Propositivo que eu vou pensar sobre quem são as pessoas que eu me relaciono. Propositivo que eu vou pensar... Você vai continuar reproduzindo algo que é muito violento. Tem que tentar não fazer isso, sabe? De forma propositiva. Então teve muito comentário nos outros... É que a gente não conseguiu chegar. Sim. Né? Tipo, nessa ideia da interseccionalidade, que eu acho fundamental e que ela é basilar mesmo. Mas muitas pessoas falando isso, assim, nos comentários, né? Porque não monogamia é uma coisa de branco. E, infelizmente, está se tornando cada vez mais. Apesar de ter pessoas negras e indígenas, que a gente tem que lembrar, né? Que a monogamia, ela veio através da colonização. Quem trouxe o pensamento monogâmico para o Brasil foram os europeus, foram os brancos, né? Tem muitas sociedades que viviam em sistemas... poligâmicos, né? No Brasil, antes, né, do Brasil colônia, em Pindorama, né? E que foi negado, né? E que foi proibido, e que foi rechaçado, e que através de muita violência, outras possibilidades de amor foram apagadas da nossa história. A gente tem que lembrar que a não monogamia era uma prática cotidiana de muitos povos indígenas. Total. Quem trouxe a monogamia, na verdade, esse sistema, junto com o que se entende por colonialismo, junto com o que se entende por capitalismo,
foram os europeus, foram os brancos. Então, voltar a reivindicar esse lugar tá acontecendo com muitos povos, né? A gente tem exemplos incríveis disso, né? De pessoas que estão trazendo um resgate de como sociedades, inclusive em África, né, com alguns países de África, com alguns povos que viviam em África, com povos que viviam aqui no Brasil, né, na América Latina como um todo, que já experimentavam formas de se relacionar que não eram pautadas pela exclusividade sexual, como na monogamia. E a gente tem muito a aprender com esses povos. Muito a aprender com esses povos. Talvez a gente tenha mais a aprender como mulheres brancas do que a ensinar, né? Por isso que eu acho meio desconfortante, meio desconfortável aqui ficar nesse papo de falar e falar, porque tem muita gente incrível que tá falando sobre isso e que, né? Mas vão ler, vão estudar, vão pesquisar pessoas que estão falando sobre isso. Tem muita gente interessante. Tem uma mulher chamada Pretatá. Ela chama Thaís, que também tá falando sobre não monogamia numa perspectiva negra. Tem a Andreone, que é uma travesti maravilhosa, que traz uma elaboração linda sobre não monogamia. Tem a Geni Nunes, que tá falando sobre uma perspectiva guarani, sobre o que é não monogamia. A gente precisa expandir, inclusive, o que a gente entende sobre não monogamia. Total. Para que ela não seja excludente, para que ela não seja de um grupo específico e para que as pessoas percebam que a não monogamia, ela não é sobre ditar regras de como você tem que se relacionar, e sim de garantir a autonomia e a liberdade sobre o seu amor. E que isso só é possível quando a gente faz uma comunidade que também pensa dessa forma. Né? Cuidar da nossa comunidade, das pessoas que estão junto conosco. E quando a gente se propõe a pensar muito e conversar muito, e se rever o tempo inteiro. E cada caso é um, né? Cada acho que é caso importante falar, porque às vezes, mas e aí? Porque eu sou uma pessoa assim e meu companheiro é uma pessoa assado. Exato. E aí vocês vão ter que sentar e conversar o caso de vocês. O tempo inteiro. Sentar e conversar é fundamental. Não existe possibilidade de um relacionamento que dê certo, que não tenha muita conversa. A gente tem esse lugar, né, de DR é briga. Nossa, não, gente, não. DR é falar sobre a relação. Não sobre precisa seus ter limites, esse peso. Eu tive uma DR. Não, cara, eu sentei pra conversar sobre a minha relação. Ai, que coisa mais saudável. E a gente muda. Pois é. A gente muda. E se a relação não muda, tá errado. Porque... Daí estacionou, não tá mais crescendo. Estacionou, não tá mais crescendo. Como tudo é relacional, inclusive as relações, a gente vai mudando e a gente vai precisando também colocando nossos novos limites, nossas novas percepções sobre o que é relação. Sim. Isso é muito importante. Então, discutir a relação, falar sobre a relação, falar sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que tá sendo legal, o que não tá sendo legal, os aprendizados que a gente tem com outras relações, etc., é fundamental. Total. Pra gente ir se reorganizando na vida, né, gente? Um brinde às DRs. Um brinde às DRs. Que elas venham sem agressão, sem violência, com muito respeito e com muita honestidade. Ai, gente, sério, Vamos fazer a salada? Vamos. Inclusive, gente, deixa aqui nos comentários questões, dúvidas. A gente ainda não falou sobre ciúme. Não falou sobre ciúme. A gente ia falar nesse vídeo, mas nesse vídeo a gente resolveu dar mais uma fundamentada aí, porque deu muito bafafá nas redes sociais. Então a gente falou, não, peraí, vamos esclarecer um pouquinho mais. No próximo a gente traz sobre ciúme, pode ser? Eu acho que eu tô mais organizada hoje. Mas essa acabou de É bom, não é? As pessoas não comem crua porque elas não sabem quanto é bom isso. Nossa, que delícia! Eu não tinha comido crua. É muito bom. Nossa, o sabor fica muito mais intenso. E é crocantezinha. É maravilhosa. Nossa. É só lavar bem que... Gente, essa mulher é muito revolucionária. Mas ela fez muita revolução na minha vida. Espero que faça na vida de vocês também. Por isso que eu trouxe ela de comunista oficial. Pra salada, então, é a abobrinha, cortada em tiras bem pequenininhas. E a abóbora, assim, ó. Crua mesmo. Crua mesmo. E aí a gente vai colocar hortelã, que a gente pode fazer aquele toque de cortar com a mão mesmo. Bastante hortelã. Taca ali hortelã! Que delicinha. Ai, amiga, como você é chique. Ah, eu sou.
Nossa, gente, é insuportável quando essa mulher assistir. Manjericão também, ó. Várias folhinhas de manjericão. Sabe? Manjericão e hortelã, bastante. Então a gente vai fazer um molhinho. Aí você coloca um limãozinho, a gente tá colocando aqui um limão cravo, mas pode ser um Tahiti. Azeite, o quanto seu bolso mandar. Quanto o bolso permitir De azeite. Sal. Pimentinha do reino, se você tiver, senão vai ser a pimentinha jequitaia. Jequitaia. Aqui em casa só tem jequitaia. Vai ter que ser a jequitaia. Tem que ser um pouco dessa, mas aí pimenta do reino vocês vai com fé. Um pouquinho de pimenta. Quem for mais ousado, não for beijar na boca, um alhozinho cru. Aí mexe com as mãos. Chiquititas. Mexe. Colocar na nossa saladona. Eu gosto de misturar com a mão. Então lava a sua mão e faça com a mão. Pra finalizar... Ainda vai mais coisa? Vai. Um pouquinho de parmesão. Ui! Nossa, essa salada vai ficar ridícula. Olha essa quiche. Querida, que cheirão gostoso que tá nessa cozinha. Aí a gente vai desenformar. Olha isso! Gente, que quichão maravilhoso. Ui, ai, que sabor. Fazer um belo de um pedaço. Senhor pedaço. Minha Nossa Senhora! Olha essa quiche com salada de abóbora e abobrinha. Quiche de queijos e cebola caramelizado. E agora vamos provar pra falar que tá bom. Que a Mayara já foi que foi. Eu amei. Vou provar a primeira saladinha. Essa salada é muito boa. Nossa, amiga! Amiga, é muito boa essa salada. Gente, que delícia! Ela é meio refrescante, crocante. Você não imagina que você pode comer abóbora e abobrinha crua. Nossa, que saboroso isso. Gente, Muito saboroso. Tá chique, tá comida de restaurante chique isso daqui. É bem gostoso. E a quiche que Vamos tá na quiche. o puro creme do creme, macia. Amiga, Meu Deus! Essa quiche tá tudo. Gente, ela tá muito ceboluda. Vocês não estão entendendo. Tá muito gostosa. Ela tá adocicada com a cebola. Gente, tá um absurdo isso aqui, tá um absurdo. Nossa, faz na sua casa isso aqui? Pode. A massa tá deliciosa. Ela tá queijuda, ceboluda. Adocicadinha, salgadinha, tá tipo... Mano, essa janta... Essa janta é pra você levar o seu date às alturas. O seu afeto. O seu afeto. Você pode fazer pra mais de uma pessoa, porque aqui é não monogamia. E finja que é chique, sabe? Não, isso aqui não é fingimento não, isso aqui é chique. de verdade. Espero que vocês façam essa receita na casa de vocês. Espero que vocês reflitam aí sobre a não monogamia. Mesmo se você for monogâmica, serve pra você também esses vídeos, tá bom? Repensa aí muita coisa, honestidade, respeito, autonomia. Repensa tudo isso. E um beijo, querida. Beijo, queridas.